Olá, meu nome é Lucas. Eu fiz esse vídeo com o objetivo de trazer um pouco mais de entendimento sobre um assunto curioso na Bíblia, que é ilustrado sempre na linguagem do Espírito Santo como pedra. Daí eu trouxe essa imagem para ilustrar esse conceito, e o tema desse assunto se chama A Convicção da Pedra. Em inúmeras passagens da Bíblia, a pedra ela é utilizada para descrever uma situação do coração do povo de Deus, o povo que crê na sua aliança. E uma das evidências palpáveis das pessoas que creem na palavra de Deus é a presença da convicção. Daí o título do nosso estudo, A Convicção da Pedra. Porque se a gente for parar para pensar, Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Ele dá a certeza das coisas que a gente espera. E essa certeza vem da convicção. Assim, o coração da pessoa que crê, segundo a Bíblia, se torna convicto como uma pedra e sólido como uma rocha. Eu quero trazer para você a nossa primeira chave de entendimento, que é uma escritura na Bíblia, que é uma carta, na primeira carta de Pedro, o mesmo assunto da pedra é trazido nessa escritura. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço, e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa passagem da primeira carta de Pedro, no segundo capítulo, traz a ideia da pedra, que é aquilo que Deus fala ao seu coração. Se a gente tomar como exemplo, lá em Mateus 16, Jesus ele aborda o mesmo conceito, o que é a pedra. Em Mateus 16, a gente tem o versículo 13, do 13 ao 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no 17, Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus está dizendo que aquilo que Simão ouviu do Espírito Santo no seu coração se tornou a rocha. Para quem estuda as Escrituras no grego e as palavras que Jesus está descrevendo aqui, há uma comparação da Petra, a rocha grande da revelação, e o Petros, que é o nome que foi dado a Simão. Mas tudo indica e mostra que a convicção da revelação é o que produz um coração imóvel, incapaz de perder a sua firmeza, que é aonde a igreja de Jesus Cristo está fundada, na rocha da revelação. E eu quero mostrar nesse estudo que, sabendo dessa convicção, Jesus dá esse nome a Pedro e que, em termos práticos, ele está falando o seguinte: tudo o que a gente tem construído na nossa caminhada de fé com Cristo, isso permanece graças à convicção da revelação,
que é onde a igreja vai ser construída. Toda a nossa vida é construída na rocha da revelação. Simplesmente o conhecimento que a gente tem das coisas desse mundo, elas não são suficientes para garantir a firmeza da nossa salvação. E eu quero destacar o seguinte: se você falar com qualquer pessoa que está vivendo uma promessa de Deus na sua plenitude e ouvir dela a história de como tudo isso começou, você vai ouvir com certeza que lá no começo não foi fácil, porque ela estava buscando Deus, ela estava prestando atenção que o Espírito Santo estava dizendo, e Deus deu a ela uma palavra, uma promessa. E pela perseverança dessa pessoa nessa promessa, Deus foi dando o passo a passo e foi confirmando aos poucos aquilo que ele já havia falado a essa pessoa. E ainda Deus foi capaz de suprir o que ela precisou no meio do caminho para que essa promessa se cumprisse. E o que eu quero dizer é que a convicção dessa pessoa estava na recompensa que ela receberia no cumprimento da promessa. Enquanto o medo olha somente os obstáculos, a convicção olha para a recompensa que vem após vencer o obstáculo. Se você for ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, enquanto todos os guerreiros de Saul eles estavam olhando para Golias, para o gigante e para o terror que ele trazia, no 40º dia, quando Davi aparece na batalha, no campo de batalha, ele pergunta para os guerreiros a recompensa que a pessoa iria obter ao vencer o gigante. Davi, de alguma forma, ele tinha a convicção de que ele poderia derrubar aquele gigante. Aqui eu trago a imagem do desafio e do momento de vitória. Claro que a imagem não é tão fidedigna, porque diz que a pedra encravou na cabeça de Golias. Mas o conceito da convicção, da rocha da convicção é daquilo que Deus fala ao nosso coração. E eu quero trazer um entendimento que vem de Romanos 12. Paulo ele traz três provas dessa convicção, que é uma rocha, a rocha da convicção. No segundo versículo ele fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente tem 3 estágios dessa promessa que parte da convicção. A gente tem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes no comecinho, quando Deus fala algo ao seu coração, uma promessa, você só tem aquilo que é bom. Deus vai fazer através de mim. A sua graça vai produzir isso. E você só tem o que é bom, em primeiro lugar. No segundo estágio, você tem o que é agradável. Na hora que você começa a colocar suas mãos em direção naquilo que Deus falou, se é mudar de lugar, se é arrumar um emprego, se é iniciar um trabalho ministerial, se é se conectar com pessoas, não importa, você está se movendo naquilo que é agradável. E a perfeita vontade de Deus, o que é perfeito é o terceiro estágio. Quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e você é reconhecido por isso. E as pessoas enxergam naquilo que você está fazendo a graça de Deus. Você tem o favor de Deus em primeiro lugar e o favor com os homens. As duas coisas cooperam para que a promessa se cumpra. E eu quero lembrar você de que quando José ele teve aquele sonho de que ele governaria os seus irmãos, ele não tinha o entendimento que aquilo que ele ia fazer no futuro seria para salvar um número enorme de pessoas. E Deus levou ele no estágio do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito.
no momento que ele estava servindo ao a casa de Potifar, ele estava vivendo a boa vontade, ele estava se tornando a bênção que seria usada para abençoar futuramente o Egito. Quando ele entrou no segundo estágio do que é agradável, ele estava lidando com prisioneiros na prisão. Ele era chefe do capitão, do chefe da guarda dos prisioneiros. Ele foi colocado naquele posto para lidar com pessoas. E aquilo que era perfeito foi quando ele foi promovido por Faraó. Quando Faraó ele diz: "Acharemos um homem com tamanha sabedoria para fazer esse trabalho?" Então, naquele momento, José foi colocado como governador do Egito. Você atinge a perfeita vontade de Deus quando não se encontra pessoa substituta no seu lugar para realizar aquilo que Deus te chamou para fazer, porque depende da fé e da convicção. Então, retornando ao nosso entendimento da rocha, a rocha é o produto da convicção do que Deus falou com você. Se Deus te deu uma promessa para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para sua cidade, para o seu país, não importa. Somente a convicção, somente a permanência daquilo que ele fez, do que aquilo que ele falou para você é que vai te dar o rompimento de entrar na promessa e viver a promessa. Essa é a rocha da convicção. Mais uma vez, a Escritura. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. É a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita e sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Espero que esse entendimento tenha te abençoado e que, no nome de Jesus, você tenha uma ótima semana.